E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e eu vou falar contigo sobre o concurso do Ministério Público da União, que sim, está para sair. Tudo indica que teremos este concurso agora em 2018 e, de fato, 2018 é agora. Já estamos aí acabando praticamente o ano de 2017. Sim, porque agora tem outubro pela frente, novembro e acabou, meu querido, minha querida, aí é só a gente pensar no próximo ano. E nesta reflexão sobre ano novo, vida nova, talvez seja a hora de a gente internalizar, né, um caminho diferente aí para seguir. Antônio, não tá legal a vida desse jeito, eu tô me sentindo um pouco inseguro com todas essas mudanças, não está fácil o mercado de trabalho, você deve ter acompanhado, obviamente você acompanha tudo isso, e eu quero um rumo. Bom, o rumo tá aí, concurso do Ministério Público da União. Ah, Antônio, mas eu já ouvi falar que não foi publicado o edital ainda. Sim, mas isso não é um impedimento, concorda? Porque no concurso público vige a regra do se está dando certo, vamos manter. Por isso, inclusive, eu aposto que neste concurso a banca será a Sebrasp novamente. A banca passada já foi a CESP. E aí, antes de a gente entrar no mérito da nossa conversa aqui, o top 5, né, as 5 dicas sobre a banca, os 5 temas mais cobrados, aquelas 5 matérias mais especiais, eu gostaria só de te destacar a importância, a necessidade de você começar a estudar antes, independentemente da publicação do edital. É fácil mostrar isso para você. Imagine o seguinte, isso aqui é uma linha do tempo. Tá? Isso aqui é uma linha do tempo. Você está hoje aqui. Aqui está a prova. A gente não sabe bem quando vai ser, mas tudo indica que ela vai acontecer em 2018. Os rumores são esses, 2018. O edital, ele vai ser publicado aqui. E, naturalmente, como todo edital, ele traz as suas disposições a respeito dos conteúdos, dos assuntos e, inclusive, a banca, né? Porque eu já sugeri para você que existe uma certa incerteza. Mas é verdade que existem também alguns núcleos duros de disciplinas, de conteúdos que, invariavelmente, não mudam, né? Então, alguém vai começar a estudar aqui. Alguém vai começar a estudar aqui. Vai pegar as provas passadas para estudar. Vai ticar tudo certinho, vai resolver questões já da banca, vai fazer aí as anotações, os fichamentos, concorda? Vai montar aí o caderno e vai começar a estudar. E cada diazinho vai ter mais 1 hora de estudo, no mínimo. Quando sair o edital, o que esse nosso amiguinho vai fazer? Ele vai comparar. Ele vai comparar o que estudou, o que sabe, com o que está lá no edital e com o que não está no edital. E você pode ter certeza que, tradicionalmente, é assim, ó, a proporção é esta. Uma pizza, um gráfico de pizza, veja só. A maioria você estudou. Uma parcelinha aqui que você vai ter que dar uma corrigida, né? E aí, de todo o resto, você vai treinar, você vai responder questões. Então, aqui estavam os conteúdos não previstos, né? Não estudados, talvez. Mas olha quanto você já estudou. E daqui para frente, o que você vai fazer? Sintonia fina. Você vai resolver questões, você vai treinar. Esse tema aqui eu não estou sabendo direito ainda. Vou estudar. E olha, esta reflexão, este tema eu não estou sabendo direito ainda, é uma das mais importantes reflexões que você faz. Porque eu sempre digo, né, aquele que não tem dúvida de nada, aquele que vai para a prova achando que sabe tudo, é o primeiro a reprovar. É o primeiro a reprovar. Agora, aquele que sabe das dificuldades, aquele que conhece a prova, aquele que faz o seu autocontrole, esse daqui tende sim a passar, tá bom? Então não tenha medo de dúvidas, não se desestimule com as dúvidas. As pessoas se desestimulam com as dúvidas, né? Eu justamente acho que é o contrário. Só tem dúvida quem sabe o conteúdo.
quem não sabe nada não tem dúvida alguma, né? Eu tenho filhos de 8 e de 5 anos, se eu perguntar para eles, olha, discorra para mim sobre a eficácia das normas constitucionais. Eles não sabem nada, não sabem nem o que é, por onde começar, então não conhecem. Agora, você por norma constitucional, eficácia, eu lembro que tinha um artigo, então perceba que é só juntar uma pontinha com a outra para o ensino consolidar, tá bom? Agora, de outro lado, veja, vai ter um outro amiguinho nosso aqui, que ele vai começar a estudar a partir do edital. E aí, ele vai assim, nossa, vai se pegar aquele edital para bater até a prova aqui, mas aí você tem um relógio que corre contra você, eu tenho o tic-tac aí que agonia a gente, não é verdade? E enquanto a pessoa ali de cima está mais ou menos num céu de brigadeiro, né? Então eu faço essa abordagem para deixar muito claro que sim, é importante começar a estudar desde logo, desde logo. Quanto mais melhor, né? O conteúdo, o conhecimento, quanto mais melhor, maiores são as suas chances e assim por diante. Tá bom? Para eu entrar no mérito aqui já da nossa conversa, as pessoas me perguntam, né, Antônio, você estuda? Mas é óbvio que eu estudo, né? Antônio, sabe tudo de direito constitucional? É óbvio que não sei. Quanto mais sei, mais dúvidas vêm e assim por diante, tá bom? Vejam só, o edital de 2015, ele concentrou meio que na parte, porque abriu na parte de técnico para uma especialidade de transportes ali, o edital ele acabou concentrando na parte de direitos humanos, a Constituição Federal, ali entre o artigo 5º e 15. Né? Então pegou o artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, pegou a parte também de direitos sociais, pegou a parte de nacionalidade e direitos políticos, e também uma esbarrada aí na Declaração Universal de Direitos Humanos, que traz valores que estão mais ou menos diluídos no artigo 5º e mesmo no artigo 7º, né, ou 6º. A Declaração Universal de Direitos Humanos é um tratado internacional que, como o próprio nome diz, consagra uma série de direitos humanos que são universais, que assim, em qualquer lugar a gente pode reclamar aquilo, a gente pode defender aquilo, tá bom? Agora, um edital mais denso na parte de técnico foi publicado lá em 2013. Em 2013, aí veio a parte de Constituição, a parte de emendas, a parte de aplicabilidade das normas constitucionais, direitos e garantias fundamentais e assim por diante, né? Vejam que são vários os temas, tá bom? Vários os temas. Primeiro na parte ou até assim, antes de entrar um ponto de cada um, né? De largada, isso aqui é uma constante, tá? Daqui você pode ir se habituando, porque você vai ter que estudar. Se você quer passar no concurso do MPU técnico, né? O edital lá de 2013 colocou tudo isso aí. A organização também político-administrativa, né, a parte das competências da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, isso aí é muito relevante, né? A administração pública, essa parte de administração pública é muito importante, tá? Você tem que conhecer, até porque você vai inserir-se no contexto da administração pública, concorda? Então você já tem que saber as regras que irão te condicionar. Poder judiciário, também isso foi bom, tá? A parte de poder judiciário caiu bastante, aí a parte de tribunais, né? Veja quanta coisa tem, funções essenciais à justiça, defensoria pública e assim por diante, tá bom? Então, nada demais, né? Nada demais aí nesta parte. Agora, vejam aqui, ó, o que eu quero te trazer já, dado este edital, né? Eu queria destacar com vocês que, primeiramente, 5 dicas para melhor preparação para a prova. 5 dicas para melhor preparação para a prova. Olha, alguém que esteja talvez mais avançado assim no concurso pode falar, Antônio, mas essas 5 dicas aí são um tanto quanto óbvias, né? A gente sabe. Bom, que bom. Vamos lá, vamos reforçar. Primeiramente, você tem que estudar responsavelmente. E olha, quando eu digo estudar responsavelmente,
é estudar para conhecer a matéria, não para bater a matéria. Porque tem gente que estuda assim, abre o edital, monta plano de estudo. Eu vou estudar isso daqui esse dia, isso aqui esse dia, isso aqui esse dia. Veja, eu não sou contra plano de estudos, muito pelo contrário. Mas às vezes a gente estuda para agradar o plano de estudos, ao invés de estudar para conhecer a matéria, né? Então assim, esse dia eu marquei que eu vou estudar nacionalidade, eu estou cansado, eu estou dormindo em pé, mas eu vou lá e estudei e não entendi nada no final. Eu tenho que estudar responsavelmente, estudar para compreender, para conhecer, não para anotar a pegadinha. Isso aqui cai, mudando para isso. Não, é estudar para entender. Principalmente se a banca for a banca Sebrasp, porque hoje em dia ela prima muito pelo raciocínio. Ela sempre primou, né, na verdade, pelo raciocínio. Ela sempre primou. Ela não quer pessoas que reproduzam o texto constitucional na hora da prova. Ela quer selecionar pessoas que estejam aptas para resolver problemas. E você só consegue resolver problemas quando estuda responsavelmente, quando você conhece o conteúdo. Vem alguém e fala assim, tô com um problema aqui, esse cara, ele é brasileiro naturalizado, ele pode fazer esse concurso? Pode, né? Sim, explica por quê, discurso nato, naturalizado, esse tipo de coisa, tá bom? Além disso, uma outra dica para melhor preparação para a prova. Cuidado, monte o seu manual. Como assim? Monte a sua anotação. Veja, eu do lado de cá, às vezes eu ouço muitas pessoas comentando, Antônio, eu preciso do material, eu preciso do material, preciso do material, preciso do material. Sim, beleza, a gente precisa do material. Só que é diferente eu te entregar uma coisa e você montar para você essa coisa. Às vezes a gente quer assim tudo muito mastigado para ficar riscando ali. Não, escreve, monta o seu manual com a sua impressão, com a sua caligrafia, com o seu toque. É importante anotar. Antônio, mas eu sou uma pessoa muito visual, né? Eu me contento vendo as pessoas falando, né? Sim, mas então vamos agregar a essa sua habilidade uma nova. Vamos colocar junto aí a parte sinestésica, né? De anotar, de fazer a construção. Porque quando você está revisando o seu manual, só de você olhar de longe, você já sabe, porque foi você que escreveu, você sabe o que era aquela anotaçãozinha que você botou aqui em cima, aquela flechinha aqui. Então é importante que você monte o seu manual, aprenda, cresça, se desvencilhe dos PDFs um pouquinho, tá? Monte o seu, vai por mim que dá certo, né? Ainda, resolva questões da banca. Aí se fala qual banca, porque hoje em dia, nesse contexto pré-edital, a gente tem a FCC, a FGV e a Sebrasp. Bom, eu começaria estudando por esta, que é a que tem feito tradicionalmente o concurso, né? Depois eu vou falar um pouquinho do perfil das outras e até justifico porque recomendo começar a estudar com a Sebrasp, tá bom? A gente tem também que entender que somos seres humanos, né, com limitações e a gente perde muito conteúdo. Portanto, é importante que você revise. Aí sim o plano de estudos que você vai montar é importante, tá? Porque no plano de estudos que você vai montar, você tem que reservar uma manhã, uma tarde, um momento para você revisar aquilo que passou. Porque o estudo, ele tem que ser assim, ó. Entendeu? Você tem que ir e tem que voltar. Se você vai numa linha reta, um trator empurrando tudo, aquilo que vai ficando para trás que você vai se perdendo. Então você vai ter que fazer uns círculos, estudar circularmente. Revisar os conteúdos é importantíssimo para você fixar. E aí, talvez aquilo que seja mais importante, acreditar que é possível, acreditar que dá para passar, acreditar que mesmo com todas as dificuldades que a banca coloca, com todas as dificuldades que eventualmente você tem na sua vida particular, passar é possível. Alguém vai passar na prova. E você pode ter certeza que se alguém que vai passar na prova tem as mesmas dificuldades que você, às vezes um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos ali, mas dificuldade, meu querido, todos nós temos,
Concorda? Alguém vai estar ali apertado financeiramente, alguém vai estar se divorciando, alguém vai estar com o filho nascendo, alguém vai estar com uma doença na família, sempre. Sempre alguém tem dificuldade. Só que existe uma grande opção que a gente faz diante da dificuldade. Vovó dizia que tem gente que chora e tem gente que vende lenço diante de uma dificuldade. Concorda? Tem gente que vai chorar, falar, ai meu Deus, eu não sei nem qual banca é, se é FCC, a FGV ou é Sebrasp. Agora tem gente que vai estudar tudo. Vai estudar tudo, ainda mais agora que não está o edital, sabendo que o conhecimento é um copo, né? É um copo, você vai depositando as coisas aqui e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, enchendo. É verdade que é um copo de boca larga, ampla, né? Mas é um copo. É um copo, e quanto mais coisas você conseguir pôr nesse copo, melhor. Isso aqui, quem não respeitar vai ter dificuldade para passar na prova, sendo muito sincero contigo. Se você estudar para bater o conteúdo, para virar as páginas mais rápido ali, vai dar errado. Estudar para querer fixar a pegadinha, é aqui direito de reunião, é independentemente de autorização. Eu grifei o IN, só que eu não entendi nada o que é a reunião. Aí faz uma pergunta perguntando para você o que é a reunião, você não sabe. Se você ficar sem uma anotação, né, vai dar errado, porque como eu disse, a gente perde as coisas. E olha, se você tiver uma grande dificuldade para montar seu manual, tudo bem, aí baseie-se nos conteúdos que dizem para você, que entregam, mas se você puder fazer, é um diferencial. Resolver questões é uma obviedade, porque você treina, o treino é relevante, uma pessoa não ganha uma maratona estudando os fundamentos teóricos da maratona apenas, como é que corre, qual que é a passada, qual que é o fôlego, não. Tem que botar o pé na estrada, senão não vai ganhar nada, né? Revisar os conteúdos, porque as coisas se perdem, e acreditar que é possível, senão você vai criar uma aura negativa em torno de si próprio. E quando você não acredita que é possível, o universo também não vai acreditar. O universo também vai entender aquilo que você está projetando, né? A gente recebe aquilo que a gente projeta, essa é uma verdade universal, tá bom? Bom, pessoal, olha, a gente tem aqui também que falar sobre os 5 temas mais cobrados em provas anteriores. 5 temas mais cobrados em provas anteriores. Provas anteriores, me referindo aqui ao MPU. Disparado, você tem os direitos e deveres individuais e coletivos. Disparado, tá? Aqui você tem o artigo 5º da Constituição para conhecer. Vou colocar aqui, ó, melhor, os 5 temas mais cobrados. Você já deve ter ouvido, certamente, falar nos direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos e deveres individuais e coletivos. O que são? São aqueles direitos contemplados lá no artigo 5º. Artigo 5º. Direitos e deveres individuais e coletivos. Você tem um artigo que é formado por nada menos que 78 incisos. 78 incisos dos direitos que a gente mais prima no Brasil, aquilo que é mais importante para a gente. E se você não estudar isso daqui e não conhecer a linha, aliás, inciso por inciso, disposição por disposição, você vai ficar um pouquinho para trás. E olha, de novo, volto-me para aquela dica introdutória do estudar responsavelmente. Se você for ficar estudando para matar pegadinha, não vai dar. A pegadinha é o acessório, o conhecimento é o que determina a sua aprovação, correto? Então estude isso daqui muito bem. Além disso, você vai ter a parte de poder judiciário. Sua banca costuma cobrar muito a organização do Poder Judiciário, a parte das competências dos tribunais, as disposições gerais dos tribunais. Você vai ter aqui uma série de artigos que vão eventualmente cair na prova. Vai lá do 92 até o 126. São artigos densos, tá? Se você compará-los aos 78 incisos do artigo 5º, você vai sentir uma dificuldade maior. Não que os 78 incisos sejam fáceis,
mas eles são mais diretos, talvez. Agora, aqui na parte de poder judiciário, você tem, meu Deus do céu, disposições bem complexas que podem gerar uma certa dúvida, mas vai com calma estudando o que vai dar. Também na parte aqui dos temas mais cobrados, eu gostaria de sinalizar contigo a administração pública. A parte da administração pública, ela costuma cair, né? A parte de administração pública, você tem que conhecer essa parte de quem é o servidor público, o que ele faz, aquilo que ele não pode fazer, esse tipo de coisa, tá bom? Dá uma olhadinha nisso, com certeza. Depois, eu colocaria aqui para você, nesses 5 temas, a parte da eficácia das normas. Aqui até existe uma certa sobreposição, porque o dispositivo mais cobrado da eficácia das normas está lá no artigo 5º. Né? É o artigo 5º, parágrafo 1º, que fala que as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. Então você pode estudar aquilo ali. Tá? Você pode estudar esse artigo 5º, parágrafo 1º, mas também dar uma olhada numa coisa que é doutrinária, é uma classificação que o José Afonso da Silva fez, um autor relevante. O José Afonso da Silva, ele veio e disse que as normas de eficácia, que as normas constitucionais, elas têm diversas eficácias, eficácia plena, contida, limitada, né? Cada uma tem o seu grau diferente de eficácia. Tá bom? E aí, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E aí também eu finalizaria aqui com a parte das funções, tá? Mas veja, funções essenciais da justiça. Mas veja, para o MPU é destacadíssimo isso aqui, ó. Assim, a parte dos direitos, deveres individuais e coletivos ganha com, assim, voltas na frente, voltas e voltas e voltas na frente, tá bom? E esses são 5 temas mais cobrados, na minha opinião, lembrando que os direitos e os deveres individuais e coletivos, eles caem, assim, com uma grande folga, né? Agora, pessoal, vejam, não é só, veja, eu falo de novo, né? Não é só estudar a pegadinha, o texto. Você tem que raciocinar. Porque se você não raciocinar, você vai se dar mal. O artigo 5º da Constituição, que é aquele que mais cai lá, que eu disse para você, os direitos, deveres individuais e coletivos, ele fala que no Brasil, os direitos e deveres individuais e coletivos, eles são garantidos para os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Aí tem concurseiro que vai fazer o seguinte, assim, brasileiro vai grifar, estrangeiro vai grifar, residente vai grifar, no país vai grifar, e não entendeu nada do negócio. Pensa comigo. Brasileiros, primeiro, natos e naturalizados. Pergunta genérica, a gente responde de forma genérica. Tanto um quanto o outro tem direitos, mas é verdade que tem direitos que o naturalizado não vai ter. Por exemplo, o naturalizado não vai poder invocar o direito de não ser extraditado. A extradição incide de forma diferente para um ou para outro. Artigo 5º, inciso 51. Tá? O brasileiro nato nunca pode ser, o brasileiro naturalizado às vezes pode, mas claro, pergunta genérica, mais uma vez, você responde de forma genérica. Se te perguntarem, os direitos assistem aos brasileiros natos e naturalizados? Sim, sim. Mas se perguntarem de forma mais específica ainda, existe diferença? Claro, a extradição é um. Agora, cuidado com o estrangeiro residente no país. Embora a Constituição fale estrangeiro residente no país, a banca CESP, principalmente, já disse que também os estrangeiros em trânsito no país, têm direitos. Tá bom? Em trânsito no país tem direito. Porque a pessoa decora o negócio e esquece que, na verdade, o que a Constituição quis
foi proteger um grupo de pessoas. Ponto. A Constituição, ela mencionou estrangeiros residentes no país, mas em verdade o que ela quis dizer foi que estão protegidos os brasileiros e os estrangeiros no país, sejam eles residentes, sejam eles aqui passeando. Se você dissesse que um estrangeiro em trânsito no país não tem direitos fundamentais, você forçosamente estaria dizendo para mim que ele então pode ser morto, pode ser assassinado, pode ser roubado, humilhado e violado em todos os seus direitos, o que não parece ser razoável, concorda comigo? Mas vejam, também não está aí, né? Também não está aí, mas pessoas jurídicas têm direitos. É só pessoa natural? É só pessoa física que tem direitos? Ou as pessoas jurídicas também têm? Claro que tem. Pessoa jurídica também tem direito. É bem verdade, contudo, que tem alguns direitos que são, assim, personalíssimos, né? Que não incidem para a pessoa jurídica em razão da falta de possibilidade, para tanto. Uma pessoa jurídica não vai poder reivindicar o direito de crença, mas naturalmente a pessoa jurídica poderá reivindicar o direito de propriedade, contraditório, ampla defesa e assim por diante. Então, aqueles direitos compatíveis com a personalidade jurídica dela, ela tem. Veja quanta coisa a gente extraiu de de 4 palavras, praticamente, né? Brasileiro, estrangeiro, residente, país. Muita coisa a gente tirou, né? E tem que tirar mesmo, porque a prova cobra, como você vê aí nessa questão. Olha lá. Embora os direitos e as garantias fundamentais se destinem essencialmente às pessoas físicas, alguns deles podem ser estendidos às pessoas jurídicas. Então, aquele que estudou a literalidade, brasileiro, estrangeiro, não, brasileiro, estrangeiro, eu grifei, não, vai errar, porque é óbvio que alguns podem ser estendidos às pessoas jurídicas. Quais que podem ser estendidos para as pessoas jurídicas? Aqueles compatíveis com a natureza jurídica dela, né? Contraditório, ampla defesa, devido processo legal, propriedade, né? Aqueles direitos relacionados ao associativismo, a cooperativa pode ser montada independentemente de autorização do Estado. Concorda? Celeridade processual, pode impetrar mandado de segurança, não há nenhum problema quanto a isso. Correto? Então vejam como é legal a gente conhecer a parte, assim, o que está por detrás, né? Também, pessoal, vejam, a gente tem que estudar algumas teorias, né? E isso aqui na prova você tem, não se preocupe. Essa questão que caiu na última prova, que era mais voltada para segurança institucional e transporte, ela perguntou algo que deixou bastante gente lá em dúvida, né? Na Constituição, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Então, a gente fica estudando, grifando, destacando, colorindo, botando post-it e esquece de entender as classificações, né? Entendê-las. Porque, não sei se você já pensou, existem algumas diversas realidades no texto constitucional. Por exemplo, o direito constitucional, ele fala em direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Pode jogar um Ctrl F aí na sua página, abre uma Constituição aí no Google e joga Ctrl F, direitos e garantias fundamentais. Você vai achar aqui um título, o título 2 da Constituição. É uma expressão genérica, direitos e garantias fundamentais. Só que direitos e garantias fundamentais, ou apenas direitos fundamentais para os íntimos, eles se dividem em algumas outras categorias aqui. Por exemplo, uma das espécies vai ser justamente direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º da Constituição. Artigo 5º. Então, às vezes as pessoas falam, não é totalmente errado, mas também não é totalmente certo. Se referem ao artigo 5º como um artigo que contempla os direitos fundamentais. Não, direito fundamental é um gênero, né, que envolve uma parcelinha menor chamada direitos e deveres individuais e coletivos. Mas, além disso, nós temos também os direitos sociais,
que são direitos de índole diferente, estão lá do 6º ao 11. Aqui eu vou ter direitos que vão exigir do Estado uma prestação. Quer dizer, o Estado ele vai ter que fazer alguma coisa para materializar os direitos ditos sociais. Então, o direito do trabalhador urbano e rural, você vai ter aí também a saúde, a educação. Pensou já na diferença entre o direito individual e coletivo e o direito social? O direito individual e coletivo, ele realiza-se na medida em que o Estado nada faz. Agora, o direito social, ele não. O direito social, ele se realiza quando o Estado faz alguma coisa. Tá bom? Cuidado com isso. Depois, a gente tem aqui o direito de nacionalidade. Direito de nacionalidade. Artigo 12 e 13. Artigo 12 e 13. Cuidado, é um outro ponto, tá? Além disso, a gente vai ter direitos políticos, que estão artigo 14 ao 16 e a parte de partidos políticos. Então, esse mapa, ele é bom, né? E ele resolve questões na prova, inclusive. Na Constituição, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: direitos individuais, coletivos, direitos de nacionalidade e direitos políticos. Está errado. Está errado. Não, porque tem muito mais. E é interessante que eu vi um dia desses num site de questões, né? Eu tinha 90 comentários, aí o pessoal não estava entendendo a questão. Pessoal, lê, vamos tentar ver o negócio, afasta um pouquinho a Constituição, entenda aquilo ali, responda, estude responsavelmente, né? Lembra que eu te disse que cai muito a questão da eficácia dos direitos? Então, isso aqui caiu em 2015, caiu também em 2003. Os direitos fundamentais só podem ser garantidos quando regulamentados em lei. Isso aqui tem a ver com a eficácia e com a aplicabilidade das normas constitucionais. E é, obviamente, uma afirmação errada. Por exemplo, é verdade que a gente tem direito que incide para a gente de 2 formas. Tem direitos que saem da Constituição direto para a gente, como, por exemplo, o direito de crença, né? O direito de locomoção, o direito à vida, não precisa ter uma lei regulamentando aquilo, o direito ele vem direto para a gente. Agora, tem direitos que incidem para a gente quando feita uma lei regulamentando. Tem direitos que não incidem para a gente se não tiver a lei. Isso é muito interessante. Por exemplo, o direito do consumidor. A Constituição fala assim, olha, é direito do consumidor ser protegido. Na verdade, a redação, até o artigo 5º, inciso 32, fala que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então veja, o consumidor ele só vai ter a proteção que a Constituição quer se criada uma lei dizendo exatamente como é feita essa proteção. Agora, se não tem a lei, o direito não chega para ele. O direito não vai chegar para ele. Tá bom? Então, cuidado, pessoal. Maravilha, vamos trabalhar aí os nossos temas de direito constitucional. Tá certo? Tá aprendendo isso? Legal. Depois disso, o que a gente tem? Um próximo tema aqui que a gente pode ver, que a gente pode perceber como é que se posicione, como a gente tem que se posicionar, né, diante da prova. Por exemplo, aqui, ó. Veja aquele negócio da eficácia, como disse que era relevante. De acordo com a Constituição, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais são de aplicação imediata. Olha, em que pese eu ter desenhado uma coisinha para você ali, a regra é aquela que está no artigo 5º, parágrafo 1º. E a regra é, os direitos, eles incidem para a gente de forma imediata. Gabarito. Então, quer dizer, há muito mais, né, caminhos como o de cima aqui, né, incidências imediatas, do que o de baixo. Então, um ou outro caso vai exigir a Constituição uma lei regulamentando aquilo. De resto,
é a incidência imediata ali das normas constitucionais. O artigo 5º, ele traz, como eu te disse, um parágrafo 1º que afirma exatamente isso, tá bom? Bom, pessoal, é interessante, né? A gente tem que lembrar esses temas, porque eles caem sim. Agora, também, né, cai a parte de poder judiciário. E no judiciário, a cobrança vem um pouco mais, assim, técnica. Por exemplo, você tem essa questão aí de 2013, no que concerne ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir. Não poderá ser promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal. Então, o artigo 5º, aliás, o artigo 93, né, inciso 2, item 5, diz que não pode ser promovido o juiz que injustificadamente retém autos em seu poder além do prazo legal, tá bom? Então isso é verdadeiro, então aqui a técnica é muito importante, a gente tem que conhecê-la. Legal, né? O Poder Judiciário cai bastante. Às vezes cai também muito simples, como essa daqui, o CNJ, instituído como órgão do Poder Judiciário, pela emenda 45 de 2004, compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos. É verdade. Ah, Antônio, mas é mandato de 2 anos prorrogável uma única vez por igual período. Sim, tudo bem, mas o mandato continua sendo de 2 anos. Não está dizendo aí que não pode ter prorrogação, né? Está dizendo que o mandato é de 2 anos. Sim, igual o mandato do presidente é de quantos anos? Você vai responder que é de 8? Não, é de 4, né? 4 prorrogáveis uma única vez por mais 4, se houver a vontade popular por detrás. Legal. Olha, na parte dos 5 dicas para a banca, né, as coisas meio que se confundem com tudo que eu já falei, mas a gente tem que lembrar que existem 3 no páreo aí. 3 bancas correndo, né? Primeira delas é a banca Sebrasp. Tradicionalmente é a que vem fazendo a prova. E a banca Sebrasp, ela traz questões daquele estilo ali que você já viu, inclusive o certo e o errado, né? Então, ali não tem muito o que fazer, não. Ou você sabe ou você não sabe. E no sistema da banca, uma errada anula uma certa. Então, quer dizer, você tem que tomar cuidado e marcar apenas aquelas que você tem certeza. Só que você vai ter que arriscar um pouco. Você tem que fazer um pouco do extraordinário, confiar aí na sua intuição. Normalmente, quando a gente marca só aquilo que a gente tem certeza absoluta, a gente fica um pouquinho para baixo. Porque tem alguém que vai ousar e vai arriscar, vai confiar no seu taco, vai lembrar daquilo que estudou e vai arriscar, né? Eu, particularmente, acho que vale a pena na banca CESP arriscar um pouquinho. Tá? Essa é uma banca um pouco mais crítica, como você percebeu pelas questões que extrapolam a literalidade do texto constitucional e cobram coisas de teorias, cobram posicionamentos, não posicionamentos doutrinários ou jurisprudenciais muito específicos, mas aqueles de um modo geral, né? Por exemplo, nenhum direito fundamental é absoluto, isso é uma recorrência na doutrina e a banca CESP cobra. Então aqui, o estudar responsavelmente, o estudar criticamente é determinante. Você tem que ver cada ponto, né, com a certeza de que aquilo ali é relevante, aquilo ali cai, aquilo ali você tem que compreender numa perspectiva maior, tá bom? Agora, de outro lado, eu vou para a banca Fundação Carlos Chagas aqui por enquanto. A Fundação Carlos Chagas é uma banca que mudou radicalmente o seu perfil nos últimos 4, 5 anos. Radicalmente. Tá? A banca CESP, ela é igual. Quando eu comecei a estudar, a fazer assim, trabalho para concurso público, né? Quando eu comecei isso foi em 2006, por aí, a banca CESP é a mesma coisa. Agora a banca Fundação Carlos Chagas, o incremento de dificuldade dela é exagerado. É exagerado. Ela mudou. Antigamente, e olha, eu não estou dizendo que ela é mais difícil que a CESP, tá? Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que antigamente, a gente até brincava, a gente chamava a FCC de Fundação Copia e Cola. Porque ela pegava, ela sempre cobrava as mesmas coisas. A associação depende de autorização, né? O mandado de segurança. Não! Hoje ela mudou, hoje ela está fazendo questões como a CESP tem feito, questões um pouco mais problematizadas. Tem cobrado ali um problema para você resolver nas alternativas que ela enumera.
Então, na parte de nacionalidade, onde talvez ela tenha sido a pioneira, né, onde foi o início dessa mudança paradigmática, ela começou, antigamente ela cobrava assim, são brasileiros natos, aí a alternativa A, nascido no Brasil, bababá, aí até ia anulando as outras. Hoje não, ela coloca assim, Juliana era casada com Maurício, italiano, estavam dirigindo o carro um determinado dia na Itália e bateu o carro, ela antecipou o parto, nasceu uma criança, ela que era brasileira, essa criança será brasileira nata, ser registrada em repartição brasileira competente, essa criança será naturalizada, então assim, ela problematiza, ela contextualiza. Contextualiza é uma boa palavra, tá? Contextualiza. Antônio, qual que você prefere? Olha, eu tenho uma afinidade maior com a Fundação Carlos Chagas, eu acho, mas eu vou te dizer que eu prefiro a Sebrasp, tá? Não entendi. Sim, é que eu não sei, porque talvez a maior parte dos concursos de tribunais, onde eu atuo muito, é a Fundação Carlos Chagas quem faz. Eu gosto dela, mas eu gosto mais ainda da Banca Sebrasp. Porque a Banca Sebrasp, ela tem uma diferença, ela prestigia o bom aluno, ela prestigia a pessoa que estuda, a pessoa que quer conhecer, a pessoa que quer devorar aqueles conteúdos, aí ela prestigia. Tá? A Banca FCC não, ela é muito aventureira e não sei, não gosto muito disso, tá bom? E a FGV, Antônio, na minha hipótese, na minha opinião, é a pior delas, pior em tudo, tá? Menos em dificuldade, é mais ruim de todos, eu não gosto da Banca FGV. Porque a FGV, ela é, olha, desculpa a FGV, mas vamos ter uma DR aqui, ela é uma banca falsa, eu não gosto. Não gosto. Vários concursos que eu já vi ela organizando, principalmente no exame de ordem, mesmo havendo fundamento para anulação de questão, ela não anula. Ela se arvora, a senhora dá razão, aqui assim, FGV, é Deus, é o direito constitucional, ela tá lá em cima, ela manda, ela desmanda, e isso cria, na minha opinião, uma insegurança jurídica. Tirando isso, ela traz um sistema de prova muito parecido com o da Banca Fundação Carlos Chagas. Agora, claro, né? Aquela que a gente está imaginando, aquela que a gente está esperando aí é a Banca Sebrasp, que foi a que realizou os concursos anteriores. Eu começaria, nessa fase pré-edital, estudando pelas questões da Sebrasp. Sim. Até porque, veja, tem um ditado que fala quem pode o mais, pode o menos, né? Se você sabe o mais aqui da Banca Sebrasp, você acaba sabendo talvez o menos, que é a teoria que vai ser cobrada de forma problematizada pela Banca Fundação Carlos Chagas. Beleza? Só que, claro, existe uma diferença estratégica, né? A Banca Fundação Carlos Chagas é a ABCD, né? A Sebrasp normalmente é o certo ou errado, muito embora haja provas por ela feitas já no sistema de múltipla escolha. Mas comece estudando pela Sebrasp. Depois que você se sentir seguro em relação a ela, aí você pode ir para o outro lado, tá bom? Para as outras bancas. E galera, agora sim, 5 dicas de atualização. Porque é verdade que a banca, né, ou melhor, a prova, teve uma prova em 2013 e teve uma prova em 2015. E desde então, houve algumas atualizações. Uma primeira atualização que eu gostaria de te destacar está lá no artigo 6º da Constituição. Artigo 6º que inclusive entra ali na parte de direitos fundamentais, né, uma parte bem cobrada. Bom, o artigo 6º ele foi emendado para fins de dizer, né, que o transporte também é um direito social. O transporte também é um direito social. Cuidado, pessoal, essa disposição ela veio em setembro de 2015. Essa previsão foi feita em setembro de 2015. Desde então,
o transporte integra o rol dos direitos sociais no Brasil. Direitos de índole mais prestacional, direitos que o Estado tem que fazer alguma coisa para fins de transformar a realidade. Beleza? Isso pode cair. Uma segunda atualização, muito interessante também, ela está lá na parte de... A emenda 88, né, ela alterou o artigo 42 da Constituição. Hoje em dia, existe uma aposentadoria compulsória aos 75 anos. Porque as aposentadorias compulsórias, elas normalmente iam até os 70 anos. Só que hoje, ministro do Supremo, ministro de Tribunal Superior e ministro do Tribunal de Contas da União, eles se aposentam compulsoriamente mais tarde, eles se aposentam compulsoriamente aos 75 anos de idade. Essas atualizações, né, elas não estavam necessariamente na época da primeira prova, ali, principalmente aquela de 2013. Isso daqui foi feito em maio de 2015. Maio de 2015. Depois, uma outra atualização que eu julgo relevante você conhecer é, assim, conhecer entre aspas, tá? É a Lei 13.300 de 2016. Antônio, mas a Lei 13.300 de 2016 não cai no edital? Sim, não mesmo. Mas esta lei regulamentou o mandado de injunção, que é um remédio constitucional que cai. Um remédio constitucional que cai. O mandado de injunção, ele combate a falta da norma regulamentadora. Sempre que faltar aquela normazinha para completar o caminho entre a Constituição e o indivíduo, pode prejudicar de impetrar um mandado de injunção. Então o que eu quero dizer é o seguinte, esta lei você não precisa ler, mas ela mudou o cenário jurídico constitucional de forma dramática, mas assim, mudou, né? E eventualmente a gente está do lado de cá fazendo as questões, montando as aulas e está sendo bombardeado por obras, artigos que falam sobre mandado de injunção, mandado de injunção, mandado de injunção, assim como o examinador também, e de repente ele cobra. Então o que eu quero é que você dê uma especial atenção ao artigo 5º, inciso 71. 5º, inciso 71. Tá bom? Olha lá, hein? Maravilha. Depois, o que eu gostaria de te dizer? Também dá uma olhada na emenda 80. A emenda constitucional 80, lá de 2014. Ela deu uma mudada na parte da Defensoria Pública, que cai, né? E essa parte da Defensoria Pública, ela está lá a partir ali do artigo 130 e, deixa eu ver, 132 da Constituição, salvo engano, 132. A parte da Defensoria Pública, que hoje em dia tem princípios institucionais muito tranquilos, né? Você tem lá por exemplo, a indivisibilidade, a unidade e a independência funcional, que até então eram princípios apenas do Ministério Público. Então veja quanta coisa legal a gente tem aí, né, de 2013 para cá, de 2013 para cá. Também eu finalizo aqui com a emenda 92. A emenda 92, ela alterou o artigo 111A. O 111A, ele está lá na parte do Poder Judiciário e diz o 111A que cabe reclamação hoje para o Tribunal Superior do Trabalho, tá bom? Cabe reclamação para o Tribunal Superior do Trabalho. O que é uma reclamação? Bom, a reclamação é uma ação que vai preservar a competência de um determinado tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. É importante estudar. Tá? A reclamação, ela, por exemplo, pode ser manejada sempre que um tribunal desrespeitar um precedente vinculante, né? Tem a súmula vinculante, vem um tribunal de primeiro grau e desrespeita.
não, aí não pode, cabe uma reclamação. Então, com isso aqui, você tem as 5 dicas de atualização. Eu acho que a gente tem uma boa bagagem aí para enfrentar a prova com bastante carinho, tá bom? Legal, né, pessoal? E olha, de resto, eu tenho recomendado muito que sigam aqueles principais conselhos lá de trás, dizendo que é possível passar, tá? Que é possível passar. Agora, vejam, finalizando aqui, o que eu tenho aqui para você? Acho que questões já estão tranquilas, eu quero mais que você agora consiga o seu cargo. Veja, aqui na prova, deixa eu te explicar como é que são as aulas, bem rapidinho. Aqui na prova, as aulas são um pouco diferentes do que você vai encontrar no mercado, não em termos de qualidade, porque eu tenho que ser franco, também está repleto o mercado de cursos bons, né? A gente não pode negar isso, tem excelentes players aí ao redor. Mas numa prova a gente tem alguns diferenciais que fazem dele um curso com praticamente 2 milhões de seguidores lá no Facebook. Isso não é para nada, não é por nada, né? As aulas aqui são gravadas por assuntos, na forma de plano de estudos. Então não é aula de meia hora, 1 hora, 40 minutos, não. É aula por plano de estudos. Você vai ter uma aula que vai ter meia hora, uma aula que vai ter 15, uma aula que vai ter 32, uma aula 8 e assim por diante. Temas de estudos. Então você vai acompanhando o edital de forma mais fácil, mais simples. As aulas são cirúrgicas. É isso aqui. Isso te permite uma autonomia, inclusive na hora de estudar. Porque hoje, Antônio, eu tenho pouco tempo, vai ali, separa os temas pelo tempo que você quer e pronto, acabou. Né? Você vai ter uma plataforma com todas as questões aí dos concursos públicos brasileiros, né? A maioria, naturalmente, resolvidas, muitas delas comentadas com vídeo, né? Para você estudar, treinar, testar aí o seu conhecimento. Você entra ali na plataforma super intuitiva, digita a matéria que você quer e o tema e pronto, acabou. Né? Você também vai estudar, né, com materiais em PDF, lembrando, contudo, que o mais recomendável é você fazer um paralelo, pega o material, vai digitando, vai montando o seu manual caseiro, tá bom? E aí é isso, né? Eu creio que você pode, com isso, estudar e ter aí o seu cargo, tá bom, galera? Muito obrigado, eu agradeço imensamente a participação, a atenção de vocês, até qualquer dia.